Pode conectar, que tá começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou a Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lojas, e mais uma vez eu tô super feliz em começar um episódio aqui, que a gente já tava se divertindo super nos bastidores, e eu vou contar uma coisa pra vocês. O episódio de hoje é muito especial, porque eu tô sendo aqui privilegiada de ter minha mãe assistindo a gente na plateia, que não vai aparecer na câmera, tá morrendo de vergonha, mas é muito privilégio, né? Minha mãe, que não é nada suspeita a falar, acho que Pode Conectar muito bom. Então, assim, quem ainda não segue, não se inscreveu, é o grande momento. Já curte, já compartilha, já manda pra sua mãe, que a sua mãe também tá bem goste, né? Enfim, mas falando em mães, né? Vamos passar um contato aqui pros nossos convidados do dia. Hoje eu convidei aqui uma startup que, olha, tem sido a queridinha do ecossistema de inovação, assim. Quem frequenta, quem acompanha a rede deve ter ouvido muito falar dessa galera por aí. E se ainda não ouviu, hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a... que eu já vou contar quem é. Chama a primeira vinheta. E então, resolvendo o grande mistério que eu tento manter por 2 segundos antes de cada episódio, a gente tá recebendo hoje aqui a Hort. Tô recebendo, então, o Guilherme Gellen, que é o CEO da Hort, e o Cássio Trindade, como a gente tava brincando aqui atrás, que é o CIO da Hort. Galera, muito obrigada por aceitarem o convite de estar aqui com a gente hoje. Bora. Obrigado nós, uma honra. Vamos começar, então, contando um pouquinho o que é a Hort, o que a Hort faz e qual problema a Hort veio para resolver. Ótimo. Tu, né? Então tá. Falar de problema ninguém quer falar, né? Vamos começar com o problema. Vamos falar de solução ou de problema? Tu começa com o problema e eu digo Ótimo. que isso aí resolveu. Então tá. A Hort nasce como resultado de uma experiência minha de 20 anos dentro da Ceasa, acompanhando de perto assim, um mercado extremamente primário. Vamos só contextualizar o que é Ceasa, para caso alguém não saiba, né? Vamos. Ceasa é responsável por 70% do abastecimento de hortifruti do estado. Existem 90 Ceasas espalhados pelo Brasil, mais de 90, entre grandes e pequenas. E falar um pouco da nossa aqui, onde a gente nasceu. É composta por 400 atacadistas e mais de 6.300 produtores cadastrados. Nossa. E, como eu falei antes, responsável por 70% do abastecimento do estado. Então, é de lá que vem a comida que chega na nossa casa, no mercado, nos restaurantes, toda a parte de fruta, verduras e legumes passa por lá. Boa. E a Hort nasceu lá dentro, olhando para o jeito que isso tudo vinha sendo feito, uma percepção ali que a gente analisou que há muito tempo está sendo feito da mesma maneira, não tinha tecnologia, poucos processos, empresas muito tradicionais, a maioria sem sucessores. Então, a gente vê que os pais não conseguiram manter os filhos ali próximo, até por ser um mercado que demanda muito tempo, né? A maioria das pessoas ali estão engolidas dentro de uma operação, trabalhando domingo. A gente está falando de abastecimento de comida, então não para nunca, né? A gente não tem como frear uma fruta, não amadurece aí que eu preciso... Então, as coisas não adianta. É um negócio muito dinâmico, acontece 24 horas... tem horários ali que a Ceasa está aberta, até convido todo mundo a conhecer a Ceasa, eu acho que é um lugar legal. Tem uma série de outras coisas lá, não só hortifruti, mas também tem peixes, tem carnes, tem flores. Eu acho que é um passeio legal para quem quiser conhecer, vale a pena. E Gui, só de curiosidade, por que tu viveu 20 anos lá? Que era a tua infância lá dentro? Por que isso aconteceu? Eu tive Bom, eu tenho um histórico familiar lá, a história é longa, né? Mas resumindo... Eu devia ter perguntado antes, é verdade. Resumindo bem breve aqui, eu tenho um histórico de família lá. Minha família, por parte de mãe, teve um negócio de flores bem grande lá dentro, chamado Floresul, no passado. Que legal. E depois eu entrei e tive o meu supermercado lá dentro, um atacado, na verdade. Que legal. Então eu fazia todo um complemento de carga para os mercados do interior que carregavam fruta e verdura. Então eu vendia Coca-Cola, eu vendia óleo, eu vendia carne, coxa, tudo menos hortifruti. E aí até que me deu um estalo que eu disse, nossa, tem uma oportunidade grande aqui para fazer diferente do que está sendo feito e talvez até para ajudar todas essas empresas e esses produtores a vender mais, vender melhor, direcionar a demanda. A gente percebeu que estava tudo desconectado. O produtor tomando decisões sem embasamento, sem dados, sem saber qual é a demanda real que está acontecendo lá.
plantando alface porque simplesmente o vizinho também plantou, achando Sim, que não tem demanda de alface depois. depois perde tudo. Então, sabe, as coisas muito desconectadas. E a Hort nasce com esse objetivo de resolver essa dor, direcionar a demanda, conectar diretamente, eliminar um pouco desses intermediários. A Ceasa, para quem não sabe, é um mercado extremamente volátil, é uma verdadeira bolsa de valores. O tomate de manhã está R$50, de tarde está 180 a caixa de tomate. Então é muito, o mercado realmente ele é muito volátil, muda muito os preços. De ser no mesmo dia, assim mesmo. Cara. Acontece, tem dias que não que seja uma coisa Sim. assim, mas estou te trazendo um exemplo radical pouco, aqui, mas Que loucura. muda diariamente os preços, e às vezes muda mais de uma vez no dia também. Nossa. Então, principalmente a parte de legumes é realmente bem agressivo, assim, é uma bolsa de valores. Aham. As frutas são um pouco mais estáveis, enfim, mas é um mercado dinâmico. Ele está diretamente ligado à oferta e demanda também, e a gente está vivendo uma série de extremos climáticos, Sim. de extremos climáticos aqui no estado, que também está dificultando muito a vida do nosso Total. produtor aqui. E, enfim, falando de Ceasa, só para complementar aqui também, a Ceasa ela é composta, muita gente liga a Ceasa diretamente aos produtores. Uhum. Mas a Ceasa, o grande responsável por fazer rodar, por botar a comida na nossa mesa, não é nem o produtor. É também, principalmente na parte de folhas e tudo mais, mas a maioria tem determinadas épocas do ano que 90% das mercadorias da Ceasa vem de fora do estado. Sério? Por causa da sazonalidade, por uma claro. série de motivos. Então, esses atacadistas, que muitas vezes até têm produções também, mas eles compram de diversos outros estados para cobrir os períodos de sazonalidade e também para regular preço, para não deixar o mercado produtor colocar o preço que quer e tudo mais. Eles que fazem um grande papel do abastecimento. Hoje, 80% do volume comercializado na Ceasa é dos atacadistas e 20% são dos produtores. Olha aí, né? Eu imaginava que era praticamente só produtor, né? Enfim, e eles que se organizaram também, de certa forma. O produtor ele precisa de muita ajuda. A Hort também está se colocando como uma grande potencializadora de uma digitalização e de uma formalização desse pessoal. Legal. Porque os produtores hoje têm dificuldade de emitir nota, têm dificuldade de controlar as suas coisas. O atacadista ele já se organizou para isso. Ele já tem um sistema, ele já tem câmera fria, ele tem caminhões refrigerados. O produtor, ele está, coitado, plantando, colhendo, carregando o caminhão, indo para a Ceasa vender de madrugada e volta tudo de novo, e vai de novo, todo dia. Então, ele acaba que ele não conseguiu ainda se adequar e ele precisa de ajuda. Sim. E a gente viu isso tudo também e a gente quer, com isso, a gente tem a iniciativa de um hub lá dentro, alguma série de coisas que eu acho que a gente pode explorar com mais calma aqui também. Mas especificamente da plataforma, né? Que no fim, você se tornar uma grande plataforma, né? De conexão, entendo, desses principais players, que é a Ceasa em si, né? Os produtores, os atacadistas e os clientes também. Os clientes. Sim. Os Então clientes, são os 4 principais canais, né? Que vocês precisam trabalhar. A gente até vai ser omnichannel. A gente acredita que todos os canais estão nem aí, tá? Mas Exato. o principal hoje que a gente... primeiro um disclaimer, né? Parece que eu sou do agro e o Guilherme que é de dev, né? Ué, por que tu acha isso? Porque eu tenho uma cara de quem vende bem agro. Mas aí aqui a gente inverte e eu sou de tecnologia, tá? CIO, né? CIO, né? Reforçar só o teu para deixar cargo de claro. CIO. Não, brincadeiras à parte. Hoje, o nosso cliente da plataforma todos são, né? Se a gente pensar em termos de cliente, quem vende na plataforma é cliente, quem compra na plataforma é cliente, quem faz o meio da plataforma também é cliente. E a nossa grande hipótese, né, que a gente está apostando todas as fichas, é deixar muito claro para o mercado como as coisas funcionam. Pois é, isso é super importante, é uma educação mesmo. Lá a gente quer mostrar qual é o custo da mercadoria mesmo, né? Então, quando o cara botar lá, a gente brinca, né? Eu vou errar de novo e tu me corrige. O erro anunciado, não. Não, isso é legal. O erro, porra. A feira virtual no mundo real. Acertei? O que acontece? É para todo mundo saber, cara, hoje tu compra, que nem o Guilherme tá falando, quanto tá um custo de uma caixa de tomate? 110. A detalhe está 150. Beleza, tá lá, a gente está mostrando esse custo direto. Só que para chegar em algum lugar, eu vou ter um custo de frete. Vai estar lá exposto o frete. Agora para mim particionar isso, fracionar, que a gente diz, transformar essa caixa de vários quilos em alguns quilos, tem um custo para fazer isso. Então a gente está colocando todo esse, os atacadistas, os produtores, os que a gente chama de fracionado, que é esse pessoal que faz esse trabalho de separação e coisa e tal, que tem um serviço agregado, estão todos na plataforma. Legal. Assim, quem pode comprar? Qualquer pessoa.
Tu, se quiser comprar na plataforma, pode te cadastrar e vai. Tem um custo maior, talvez tenha, né? Porque tu não vai comprar uma caixa de tomate. Claro. Mas a gente acredita que até restaurantes que hoje estão pagando caro, porque tem que comprar 2, 3 pés de alface, eles consigam enxergar que se eles comprar uma caixa de uma dúzia de alface, eles ganham. Sim. Então, a transparência... Sim, vocês estão virando a blockchain nós da queremos cadeia a gente... hortifruti. A gente entendeu com o tempo ali também que o hortifruti tem uma complexidade muito grande, porque não é só preço, né, Lê? Tu não tem como te basear tomate, por exemplo, só no preço. Começa assim, tem 14 tipos de tomate. E aí tem mercadoria que é tomate de primeira, tomate de segunda, um tomate que eles chamam tomate de licitação, tomate para molho. Então, todos são tomates. Sim. Acontece que se tu fores olhar só para o preço, talvez tu vai pegar uma mercadoria com uma qualidade bem E inferior. o que importa na hora é tu olhar o tomate e escolher um por um. Se eu Exato. não gostei desse tomate, eu não vou levar esse tomate. Tem a escolha no final ainda, né? E para que serve, né? De novo, às vezes um tomate, a gente trabalha muito nisso, né? E aí usando tecnologia para conseguir ajudar esses parceiros, né? Todo esse pessoal da cadeia, e entender, cara, esse tomate que eu estou comprando é um tomate gaúcho, um tomate maior e coisa e tal. Só que a gente tem ferramentas, a gente trabalha para poder dizer, ó, esse tomate gaúcho tem um shelf life para 3, 4 dias. Que é o tempo de prateleira, né? Ele tem esse tempo aí. Ah, mas agora quando eu chegar ali, cara, esse tomate gaúcho é para amanhã. Vou negociar, vou pagar mais barato porque eu vou fazer molho. Legal. Posso fazer molho no tomate gaúcho? Posso. Ok? Mas isso é só alguns detalhes de especificidade. Eu tô falando de Mas produto. é uma forma também de tu mostrar o valor agregado na cadeia hortifruti, né? Porque senão a gente sempre só chega no preço. Só no Mas preço. o tomate tá caro, que saco, não vou levar tomate. Né? Mas tu entender o que tá por trás e quantos players são por trás disso, né? É um trabalho completamente invisível pra gente que só vai no mercado e escolhe o tomate, né? Muito. E outra, tem toda uma questão também de rastreabilidade por trás disso, que a gente também está desenvolvendo trabalhos bem legais de acompanhar desde quando essa mercadoria saiu lá do produtor até ela chegar na Ceasa, e da Ceasa até ela ir o mercado, o restaurante. Então a gente está traqueando tudo isso. E com essas ferramentas que a gente criou de validação de qualidade e de validade também, quanto tempo a gente consegue dar uma previsibilidade para o supermercado. Por exemplo, o cara comprou 100 caixas de laranja. A gente consegue dizer para ele, olha, tu tem essas 100 caixas de laranja, elas vão durar 7 dias. Então, se no 5º dia ele não consumiu tudo, então, faz suco de laranja e vende como suco de laranja, mas não perde. Tu já sabe, não deixa chegar num extremo. E orientação. A gente para menos desperdício. Desde o primeiro dia, né, como eu digo, eu gosto de dizer que é uma brincadeira, né, dou tudo antes aqui o coisa. Mas quando eu sou daqueles caras que achavam há 2 anos e meio atrás que se plantava na Ceasa. Na Ceasa não se planta nada, né? Eu não era pra tanto, eu achava que era só o produtor que chegava. Não, era um nível talvez elevado de um pouquinho de melhor, né? Ignorância. Aí que acontece, só que é zero tecnologia, entendeu? Quando a gente diz assim, tem tecnologia, tem os atacados, tem o RP, né? Tem o tradicional para tirar nota. Agora, tecnologia, isso que a gente fala, inteligência artificial, tecnologia de ponta, rastreabilidade, tudo isso é muito incipiente ainda. Então, a gente se coloca como esta ferramenta para melhorar essa cadeia. E a gente tem um sonho, né? Baseado em dados. Então, desde o primeiro momento que a gente começa a operar, né? Que a gente entende as dores, a gente coleta dados, coleta informação de tudo, com um grande propósito de eficiência total na cadeia. Que um dia eu vou poder chegar ajudando, é o nosso sonho, é onde a gente vai chegar, estrategicamente falando, de chegar para o produtor e dizer, cara, de repente tu não deve plantar alface, plante brócolis. E na outra ponta, como a gente falou, tu, usuário final, lá, o cara que está consumindo alguma coisa, poder com um aplicativo garantir, cara, ok, tô comendo um tomate que tá legal, entendeu? Então eu dou esse exemplo, né, de ponta a ponta, tem muito trabalho no meio, mas quando nós chegarmos, e vamos chegar nessas duas pontas, eficiência total da cadeia. Tem algum indicador que vocês conseguem medir, tipo assim, a eficiência da cadeia que estava antes de Hort e atualmente? Tem alguma coisa que vocês conseguem de alguma forma? Olha, eu vou te dizer assim que isso é bem delicado, porque a cadeia ela é muito ineficiente ainda. A logística é toda fragmentada. E eu queria só contextualizar, porque eu sei que acaba sendo muita informação, mas a Hort em si, o que ela faz então? Ela é uma plataforma que ela conecta quem consome com os atacadistas e produtores, de forma extremamente transparente e buscando trazer uma eficiência. Então, quem compra não está comprando da Hort. A gente está conectando essa pessoa, a gente não vai, a gente conecta ela diretamente através de tecnologia, via WhatsApp,
que ele pode escolher, a gente teve que eliminar essa fricção para o produtor poder usar, né? Porque não adianta a gente querer que o produtor tivesse um app da Hort, que ele entrasse na plataforma. Então a gente criou um mecanismo que hoje a gente consegue ler a cotação dele, alimentar a plataforma. Isso a gente cobra um valor de assinatura para o produtor estar ali dentro. E a gente oferece uma série de ferramentas, desde um traqueamento até para ele saber, tem que entregar em tal caminhão, tem que entregar em tal mercado. Então a gente acompanha isso através das ferramentas que a gente criou. A mercadoria foi entregue, não foi entregue, a qualidade validada. Gerando um controle que ele não tinha. Ele não tinha outro jeito de fazer esse controle. E aí tu me perguntou, realmente, para a cadeia toda é muito difícil, porque o desperdício a gente está falando em torno de 40% de desperdício na cadeia. Sério? Então se tu está plantando 40%. uma tonelada, 400 quilos se perdeu na cadeia. Tu imagina. E um país que passa fome. Isso Mas por outro lado, a gente, como o Guilherme falou, né, a nossa ideia sempre foi ser uma plataforma. Agora, em software, como a gente sabe muito bem, a gente tem que viver o problema, a gente tem que entender muito a jornada. Então, em um determinado momento, nós chegamos lá e dissemos, vamos viver essa jornada. Nós vamos operar. Legal. Nós vamos comprar, nós vamos separar, nós vamos vender, nós vamos entregar, nós fizemos tudo. Para quê? Para construir as melhores ferramentas. Legal. E estou trazendo isso porque daí a gente conseguiu fazer coisas que diziam para nós que nós era louco, que nós não ia conseguir fazer. Por exemplo, a gente conseguiu fazer várias compras no mesmo dia. Todo mundo dizia, não, tem que comprar tal horário, não sei o quê, se tu não comprar tal horário não vai funcionar, nós provamos. Fizemos 40, 50 compras num dia. Vocês não vão conseguir fazer dupla conferência porque é muito difícil conferir na separação, revisar depois e depois ainda revisar quando vai botar a mercadoria. Com tecnologia e processo, nós fizemos. E aí, o que a gente fez? A gente conseguiu, não vou dizer zero, porque sempre tem alguma coisa, mas nós ficamos muito perto de zero da própria Hort no seu desperdício. Quando nós começamos a operar, sem conhecer, nós estávamos lá naqueles 40%, 30% nós chegamos no ponto a zero. Zero é muito difícil, tá? Mas nós reduzimos muito, ficamos com 3% de desperdício de toda a nossa cadeia. Nossa, incrível. E nós conseguimos isso com números, porque como eu te falei, desde o primeiro momento a gente coleta a informação. Sim. E aí, sabe o que aconteceu quando nós chegamos nesse estado da arte lá, chegamos tudo? Estouraram uma espumante. Não, fala, Guilherme, o que aconteceu? Tu me provocou e tu quis... Fala, conta. Agora eu quero que tu conte isso. Clima tenso entre os brothers. Não, foi um momento desafiador, porque realmente a gente chegou num nível muito legal de operação, onde a gente virou uma referência, e quando estava tudo, a gente podia seguir por esse caminho, mas aí eu olhei pro Cássio e a gente se olhou assim e falou, cara, não foi para isso que a gente veio, né? A gente tinha um plano lá atrás, que era ser uma plataforma e não ser uma operação dentro do Ceasa. Sim. A gente quer escalar, nesse modelo aqui não tem como escalar, vamos voltar pro nosso plano, agora a gente já aprendeu, a gente veio aqui para isso, eu tô aqui para te lembrar disso. E foi um ato de coragem, sabe? Foi um ato assim, porque nós tava... Era tentador. Era muito mais seguro nós seguir naquela linha. Tu não tem ideia. Porque, tipo assim, que tu nos perguntou, né? Vocês demitiram, te lembra que tu falou aquele, rolou um layoff? Calma, isso foi nos bastidores, tá? Nos bastidores. Não teve corte, Não teve corte. Mas o que acontece? Foi uma decisão estratégica. E literalmente é isso. Nós estava bem, começamos a ter toda startup, a gente investe muito em tecnologia, então a gente investiu muito em tecnologia desde o primeiro. E a gente não estava super equilibrado, só que tu viu o horizonte, daqui a um mês vai sobrar dinheiro. Só que é aquilo, vai sobrar dinheiro, mas aí é estrategicamente pensado, vai dar muito trabalho e o dinheiro não é o dinheiro que a gente quer. Exatamente. Isso é uma das coisas que eu acho bem legal. E daí, assim, tem vários pontos que me fizeram querer chamar vocês aqui, né? Uma porque vocês são muito legais, eu adoro conversar com vocês, mas esse é sempre um ponto secundário, né, da curadoria. Mas, assim, vocês como startup, né, vocês têm um pensamento de empreendedor muito interessante, né? Primeiramente, a identificação do problema e saber identificar quando a solução está se desviando do problema original. Isso não é simples, né? Porque às vezes você vai se apaixonando pela solução e obviamente, né, tu vai pelo caminho da receita tá dando certo, quem sabe a gente muda as coisas. Vocês testaram o método, né? Então, assim, o método estava validado. Agora, como é que escala isso, né? Trazendo para a plataforma e fazendo mais pessoas poderem usufruir. E essa visão, assim, de realmente se reinventar a partir da incerteza, né? E daí, assim, eu acho que também é legal da gente trazer para cá essa visão de vocês operarem num problema, entendendo a cadeia. Eu acho que às vezes a gente vê muito, assim, né, as startups tendo uma solução que é quase
um gadget, assim, que poderia ser incorporado em uma outra ferramenta, e isso torna a escala muito difícil, né? Vocês tiveram aí uma coragem em entrar num ambiente que estava cheio de problemas, mas para cada problema uma oportunidade de solução, né? Que vai quebrar a cabeça para encontrar, assim. Eu acho que, cara, eu trabalho com inovação há muito tempo, né? Com muitos lugares, coisa e tal, mas ser empreendedor eu fui poucas vezes, tá? E aí eu acho que essa cola que ficou legal. O Guilherme é um empreendedor nato, entendeu? E ele não era um cara... ele não tem os bancos acadêmicos de empreendedorismo. O Guilherme é um empreendedor nato. É um empreendedor... Raiz. Aquele lá que não estudou nada no início, porque isso aí tá mudando radicalmente. Mas no início, sim. Ele foi incorporando ele foi viver a vivência, certo? Tem uma coisa que a gente soube nos bastidores, que ele praticamente nasceu no Ceasa, né? Então, ele tem esse empreendedorismo de família, o que for, mas ele não estudou isso na época. Agora, viveu. Agora tá me dando aula. Mas vamos lá. E, por outro lado, eu sou um cara de muito tecnológico, muito processo e concordo contigo. Cara, tem um monte de 3 carinha que se juntam e nunca viveu o problema, criaram lá, tá resolvendo aquele detalhe do problema. E essa cola nossa foi muito legal. Então, eu sou um cara de processo, eu sou um cara de tecnologia, eu sou um cara que viveu muito e não sou um empreendedor nato. E tu sabe, é legal a gente fazer um parênteses aqui e falar um pouco do início da Hort, porque eu vi essa oportunidade e, ao mesmo tempo, eu via tudo isso acontecer que vocês estão falando agora. De muita ideia boa morrer ali, porque justamente isso. Então, quando nasceu a Hort, antes de eu também conhecer o Cássio, eu botei uma coisa na cabeça. Eu falei, eu vou fazer um negócio e eu vou atrás de tecnologia. Mas antes de eu ir atrás de tecnologia, eu preciso ter uma receita para pagar essa tecnologia. Senão vai dar problema. Então, a Hort nasceu com uma simples tabelinha. Eu contratei um dev por R$ 1.500. O cara fez uma tabelinha interativa para mim, que eu mandava via WhatsApp para os clientes. E eu comecei a pegar toda a minha clientela do atacado e mandar, agora eu tô com uma operação com parceria, porque a gente já nasce como uma plataforma lá atrás, eu tinha 3 caras que operavam dentro da Ceasa para mim, criei essa tabela e eu mandava. Eu era meramente um representante da empresa dos caras, eu tinha um contrato, eu ganhava uma comissão e eu botei de pé. No segundo mês a gente estava vendendo 300 mil. Aí eu disse, tá, legal, isso aqui vai funcionar. Aí o cara começou a dizer pra mim, não, Guilherme, eu preciso que tu vá devagar, porque eu não tenho mão de obra aqui, a gente tem que preparar a gente, eu preciso que tu dê... Eu disse, agora o cara me amarrou, eu tava aqui que nem um louco, botando... Eu disse, vou atrás de tecnologia. Aí que eu fui atrás do Caldeira, a gente escreveu em programas, conheci o Cássio, aí trouxe essa tecnologia toda e a gente foi melhorando essa jornada toda. Mas não nasceu simplesmente de uma ideia que eu fui investir em tecnologia, gastar dinheiro sem... Então, que é muito comum. E o que a gente fez? A gente criou as tecnologias com o feedback do cliente e do fornecedor. Então o cara dizia, cara, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar, testa aqui, testa ali, corrige aqui. Então a gente realmente trocou o pneu do carro andando ali. Que é exatamente o que uma startup tem que fazer, né? Mas tem muitos aprendizados. Se tu for lá, a gente discute, mapa de empatia, personas, duplo diamante, design thinking, tem um monte de coisa. Só que a startup real, que hoje é a Hort, nem sempre tu tem tempo para fazer isso. Claro que não. Tu não tem. Então tu tem que viver. Só que a mentalidade tem que ser essa. A mentalidade tem que ser ouvir o mercado, ouvir o cara. O Guilherme é um cara que passa lá na Pedra, que é o galpão do produtor dentro da Ceasa, tá? Vale a pena conferir. Isso é uma experiência legal. A Pedra, eu vou anotar aqui. Quando eu for visitar sabe lá, o que eu chamo isso? Sabe qual é a melhor definição da Pedra? É um marketplace físico. Que é o marketplace original, né? Uma grande feira, mercado público. Não, é mais impressionante do que o mercado público. Vamos lá conferir. Numa quinta-feira, a partir da 1h30 da tarde. Vai pegar uns takes lá. Passem lá na Hort que eu levo vocês lá pra passear. 1h30 da tarde. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai lá fazer um tour guiado com o Guilherme Gellen na Ceasa. E aí a gente pega um convidado. E já vai botar junto aqui, vai ser muito legal. Lindo, mas, só pra fechar, então o Guilherme é o cara que tem contato direto. A gente não vai fazer... vamos fazer aqui uma sala de validação do produto, o cara vai clicar porque eu não tô menosprezando, eu só tô dizendo que o tempo não há. Exato. Então o que é? O Guilherme vai lá, pegou lá no nosso tablet, chega com o cara e tu pagaria 5%? Não pagaria. Tá, não pagaria. Resolveu, começamos a já fazer a precificação em cima disso. Eu só quero fazer um office que é muito importante. O onboard dos nossos colaboradores é na Pedra. Genial, então, quando o cara chega lá, a gente leva ele para conhecer a Pedra, porque foi isso que ele fez comigo.
Olha. Ou ama ou odeia. Aí É literalmente Tipo isso. assim, se tu não gostar da pedra, não tem por que tu Não tem continuar. porque tá aqui. E exatamente isso. Ele É levou isso. pra mim, eu olhei pra aquele negócio e disse: Meu Deus, que bagunça, que horror, cara, que loucura. Que lindo. Quanto dinheiro tem aqui? É e isso. é impressionante. Essa foi a minha sensação. É um lugar e dito e impressionante. feito. E dito e feito, tá? Então, só que todo empreendedor tem algo, né, a resiliência. Não é fácil. Sim. É muito trabalho. Só que não dá, e hoje eu falo catedrático, de levar aquela coisa linda, bonitinha. Vamos fechar uma sala, vamos Isso. fazer um mapa de empatia. Vamos fazer os post-its, botar no quadro, Kanban. A gente tem Trello, a gente tem mapa, a gente tem tudo. Mas é tudo ao mesmo tempo agora. Sim, e não Entendeu? começa por aí, né? Eu acho que Não esse é um ponto começa por super aí. relevante, assim, porque quando a gente fala, às vezes o universo, assim, de inovação, startup, tem muito do glamour, né? Do startupeiro, ter andar com o seu coletinho da... Muito, enfim, né? E não vou entrar nesse mérito, mas, assim, às vezes se faz todos os penduricalhos antes e fica impossível testar, né? Eu tava mesmo ontem numa turma do Unicenac, que eles me pediram ali pra apoiar um grupo de... Eles têm dentro de uma disciplina, no final do MBA, a entrega final é um modelo de startup. Isso é muito legal. Só que o que eu falei pra eles? A dificuldade é, eles passam um ano planejando pra daí fazer o teste. E daí chega no teste, eles já sofisticaram tanto a ideia, e tanto, eles não querem abrir mão de nada pra testar, e não tem como testar naquele tamanho, né? Então, assim, acho que esse exemplo, e daí foi exatamente, eu até fiquei feliz porque validou o que eu falei ontem pra eles, que bom, não falei uma coisa tão fora da casa, assim, de, assim, tu valida o método, né? Total. Se o método vai ser um grupo de WhatsApp, vai ser tu fazer um blog, vai ser, tanto faz, não importa nem um pouco, não tem que ter plataforma, não tem que ter nada. Se for tu ligar o dia inteiro para o produtor, Isso aí. que é ótimo. Se tu só tem que saber se o que tu imagina que vai resolver o problema, resolve o problema. E tem que estar no mercado correto E tem que- com abertura para o mercado. E estar dentro do mercado, não Isso. estar de fora do Não, mercado. um Não estar exemplo. numa sala muito bela enquanto acontece toda a vida na pedra. Nós temos né? nós No calor, nós é não na temos transpiração. Um ou dois né? exemplos. Nós temos algumas startups que querem estar com a gente no CA Hub lá, tá? A gente nem chegou nesse assunto ainda. Já vamos chegar. vamos Eu já tô chegar. dando o gancho aqui, tá? E Não, aí, acho que eu tenho várias outras e aí perguntas. chega aqui e, pá, eu posso ir lá falar. Não, nem pede pra falar, né? Vai lá falar com o produtor, não sei o quê, 2 minutos ele volta. Pá, apareceu uns azulzinhos aí. Me e correram me daqui. correram de lá. Ou seja, tem que ter um mínimo de meta, um mínimo de processo e se aproximar de quem conhece o mercado. Exato. Tipo assim, ó, não funciona tu tá só dentro da sala de aula, não funciona. E não funciona tu querer entrar no mercado se tu não tem alguém pra te ajudar. Claro. Não adianta, claro. entendeu? Sim, é isso que a gente tava falando, assim, também, recentemente, né? Eles usam esse termo, agora a gente não fala mais network, netweaving, né? Pra tu não... Mas, assim, basicamente, cara, tu não pode chegar pedindo uma coisa se tu não deu nada ainda, né? Cria isso aí. relação, faz a ponte primeiro, entenda bem por onde entrar e daí isso vai abrindo espaço. Tá, mas agora, então, já que tu abriu o espaço pra gente falar do CA Hub, eu quero, antes disso, fazer uma menção que eu acho que é muito legal, porque tu comentou, né, que foi na época ali do MVP, do Caldeira, que tu conheceu o Cássio, eu não sabia, achei que vocês já se conheciam há décadas, quando vocês Parece, chegaram né? lá. Porque, né, Parece só que ele é fazendo meu irmão mais velho. Sim, eu tenho muita vontade de perguntar como vocês se conheceram, mas eu vou deixar isso pra perguntar depois, porque eu não tenho muita coragem, vai que é uma história cabulosa, né? Não mas é. enfim, não é, Pior tá? é que não. Mas eu conheci o pessoal da Hort, inclusive, quando vocês entraram no primeiro programa de aceleração do Caldeira, que era o MVP, né? Então, essa época coincidiu quando vocês estavam bem no MVP, então, realmente. Sim, Ou vocês já estavam mais pra Quando eu frente? conheci o Cássio, foi através... Faltava 3 aulas. Faltava 3 encontros do MVP. Foi Tu bem no final. entrou junto do MVP. 3 encontros. Ai, que incrível. 3, incrível. já tinha rolado uns 7. Incrível. foi muito bem no final. incrível. Porque, assim, a maior lembrança daí foi quando eu realmente, assim, pensei, cara, essa galera é muito legal. Foi o final do MVP, eu já te falei isso várias vezes, que tava tendo ali, é um programa, era a primeira turma do MVP do Caldeira, né, que vocês entraram, e daí tava tendo ali, agora a gente vai anunciar os vencedores e tal, tava trabalhando ali pertinho, né, tava no meu canto ali, vendo ali o que tava acontecendo no evento e tal, mas não tava diretamente no evento. E daí eles anunciaram Hort, e essa pessoa se levantou Pulou. da arquibancada, gritando, como se tivesse, assim, o Brasil ganhou o Phantom, o Hexa, sabe? Pensei, meu, o Brasil ganhou o Hexa, pronto, assim. E eu acho que não tinha nenhuma premiação, sabe? Não E tinha. assim, gritou. E eu pensei, cara, isso é muito legal. Porque assim, é uma coisa de se celebrar. E cada momento que vocês fazem e cumprem isso, celebra muito. E vocês celebram, né? A E gente depois faz disso, isso vocês bem. ganharam muitos prêmios, né? Vocês ganharam... Quantos prêmios vocês ganharam desde então? Até parar de competir ficou sem graça. 4 prêmios e 1 segundo lugar. Ah, não, isso aí não é coisa de Hort, né? É. Mas enfim, parabéns. Eu acho isso uma coisa muito legal e mostra como, assim, valeu muito a pena, né? Os testes que vocês fizeram antes, os aprendizados. Não, E, a gente... essa afinidade que vocês criaram. E Porque pra isso nós também foi é muito rico importante. isso, sabe? Muito Esses rico, programas. todos. Eu acho que vai muito de cada pessoa. É. A gente realmente se dedicou.
levou a sério o programa, usufruiu dos relacionamentos, das mentorias, de tudo. E eu acho que pra mim, foi muito válido, assim, foi uma conexão muito boa, acho que pro Cássio também. Foi, né? Ele me conheceu. E a gente se conheceu. Nem foi pelo programa, mas a gente vê muita startup passar assim, vou fazer um programa e passa a passeio, sabe? Não tá inscrito, tem gente que faz 4 programas ao mesmo tempo, não aproveita nenhum. Mas a gente fez 2. 2 é uma coisa. Não, mas eu não aconselho. Não aconselho, não é bom. Mas tem um exemplo muito legal nisso aqui, tá? É exatamente isso. A gente fez 2 programas junto, o Lab Fé Comércio e o Ebulição, tá? O Ebulição é pesado pra caramba, mas com certeza foi o melhor programa, e por ser isso a gente se dedicou muito, aprendeu muito, a gente ganhou, mas não é ganhou porque a gente é queridinha, a gente ganhou porque a gente realmente se dedicou. Sim. Ficou parecendo favoritismo, tá? Ficou, todo mas mundo não achou, era, né? de novo o pessoal da Hort ganhando. Mas a gente se dedicou pra caramba e aí o outro exemplo, por exemplo, agora Salt Summit, né? Salt Summit todo mundo quer. Todo mundo quer. A gente quer. Só que a gente se olhou um pro outro e disse, cara, nós estamos no momento de falar com fundos. Nós estamos assim, nós estamos se preparando como tudo que a gente faz. A gente estuda um monte, a gente discute, a gente briga. Porque quem olha aqui parece que tá legal, né? Não, mas tá legal. Só que a gente legal, porque você se expõe o que tá ruim, né? A gente tem um super respeito, mas a gente briga, entendeu? A gente discute, vai até as últimas, porque é isso que é uma parceria. Sim, total. E a gente agora disse, cara, a gente não quer o Salt Summit. Parece que eles não querem, porque mas eles saber o momento de investir energia, porque startup não tem esse espaço todo. Não, tem e demanda muito. Não né? tem, e não tem. E é 24 horas, né? É 24 horas. Tu, tipo assim, part-time, full-time. Cara, se tu quer empreender, tu pode ter outro lugar pra ganhar dinheiro, mas não é pra se dedicar. Não é pra se dedicar. Entendeu? Não, tu pode porque é necessário. Agora, dedicação, tu quer empreender e tu quer um sonho e a Hort vai ser o unicórnio do hortifruti brasileiro, tá? Eu estou entrevistando o próximo unicórnio do hortifruti. Então, o que acontece? Tem que se dedicar. E tu viu que o forte do Cássio é a humildade, né? Ele é muito vendedor, né? Eu acho maravilhoso. Não, eu descobri que eu não sei humildade tu não tem. Não, eu não tu tenho. É um ótimo vendedor. Eu só não tenho mais espaço de tão humilde que eu sou. O que eu quero dizer é o seguinte, vender eu não sei vender, eu sei encantar. Quem vende é o Guilherme. Não, é ele que vai passar o cheque, mas é tua lábia. Tá, mas enfim, falando em dedicação, vamos finalmente chegar no assunto que eu queria muito também parabenizar vocês, porque há pouquíssimo tempo vocês fizeram uma inauguração de um hub. Vou te contar essa história. Pré-lançamento de um hub dentro da Ceasa. O que um hub faz dentro da Ceasa e por que vocês inventaram de fazer um hub dentro da Ceasa? O que esse hub faz? Ceia Hub. Bom, o hub nasceu nas enchentes. A Ceasa foi muito atingida, né? Deu 2,80 metros de água lá dentro. Todo mundo lá foi extremamente abalado. A Ceasa operou no estacionamento da São João, lá na Freeway, por um período. Caoticamente, foi terrível. Todo mundo sem luz, trabalhando em cima dos baús de caminhão. Loucura. E olhando para tudo isso, vendo um monte de produtor que perdeu tudo também, eu disse, cara, eu acho que nós temos que fazer um hub dentro da Ceasa, porque nesse meio tempo, nesses programas também, a gente tinha conectado com um monte de startup que veio nos procurar, que estava vendendo para o cliente errado, o cara estava lá com um mega produto que aumenta a durabilidade da fruta, e estava lá no Pão de Açúcar e no Zafra testando. Aí na hora de passar a conta lá, os caras disseram, não, mas o contrato que eu tenho lá com a atacadista da Ceasa lá não cobre o teu produto aqui. Pum, o cara ficou um tempão lá, sei lá quantos meses validando, não sei o que, chegou na hora de cobrar. A enganação do cliente grande, né? Dançou. Então, olhando para tudo isso, a gente vendo esses erros, e não foi nenhuma, nem duas, nem 3 startups, foram várias, que a gente recebeu lá também e contaram essa história, que é triste, né? Porque tu sabe a dor que é, a startup tá sem grana, tá fazendo, sabe, o máximo que dá, sem dinheiro, sem nada, para fazer acontecer, e daí dá um erro desse, muitas vezes acaba com o negócio. Então, olhando para tudo isso, olhando para realidade do produtor, que está num cenário dramático aqui, não só aqui, em todos, porque precisa de uma ajuda para se digitalizar, para tudo mais, a gente entendeu que até já tem muito hub, né, Lê? Assim, a gente sabe que não é uma coisa, mas o nosso hub, que veio a ideia, é realmente um lugar, porque o produtor não vai no Caldeira, o produtor não vai vir aqui, o produtor não vai na Fecomércio, que é do outro lado da rua, que tem um hub lá. Ele vem ali com o caminhão, como é que ele vai estacionar o caminhão na frente da Fecomércio, lá não sei o que, e descer no hub? No Caldeira. Vai chegar Andradas aqui com o caminhão. Então a gente, cara, tem que ter um hub, tem que ser na Ceasa, para conectar, para poder validar, para não sei o que.
E aí a gente iniciou uma conversa com isso. A Ceasa é uma estatal, para quem não sabe, é uma economia mista. Então, a Ceasa, quem paga a conta dela são os permissionários, os produtores e os atacadistas, mas a gestão é do governo. Então, ela é uma empresa de economia mista. Então, a gente avançou na Secretaria de Inovação, a gente começou a criar todas essas conversas, viu que fazia sentido. E aí a gente fez um pré-lançamento agora e foi muito legal. Deu 300 pessoas, a gente nem esperava tanto, sabe? Foi até uma surpresa. A Ceasa acolheu, parceiros acolheram, enfim, até parceiros Banrisul, Badesul. Nossa, foi muito legal mesmo. E a gente está numa fase agora de realmente formalizar isso, botar no papel. A gente quer fazer um hub sério, um hub que de fato vá impactar no PIB lá. Que a gente consiga reduzir o preço do alimento lá na ponta, sabe? Então a gente quer criar esse nível de impacto. E não só também se limitar a Ceasa daqui, mas ser esse hub com essa vertical do hortifruti, porque não existe. Sim. E poder botar ele um hub nas principais Ceasas, pelo menos, sabe? De ter esse olhar para dentro do produtor, direcionar, poder dizer para ele, cara, planta isso, testa tal semente, faz tal coisa, e sabe, direcionar como que ele pode ganhar mais, como que ele pode cobrar um pouco mais também. Sim. Porque assim, na realidade que a gente vive hoje, tem produtores que há 11 anos não mexem no preço E tu imagina que o custo de produção dele, com a inflação que a gente vive, com o custo da semente, com toda a mão de obra, tudo mudou. Em 11 anos, imagina. E o cara tá com o mesmo preço de venda. Meu Deus. Então, essa é a realidade. Sim. E aí, olhando para isso, a gente tomou essa iniciativa e tá se formalizando. Acho que vai acontecer uma coisa bem legal. Tem um projeto lindíssimo do Hub lá. E acho que vai ser um espaço bem legal que, de fato, vai trazer uma nova abordagem para a Ceasa, talvez um novo momento, vai trazer tecnologia, vai trazer inovação. Inovação, a gente gosta, assim, de umas coisas que... A Ceasa, por exemplo, tem um banco de alimentos. 52 mil famílias se abastecem desse banco de alimentos. Olha só o tamanho. A gente falou de um mercado que movimenta 2,5 bilhões por ano só dentro da Ceasa. É o número do último ano. Números oficiais, porque como eu te falei, tem uma boa parte que não está digitalizado, não está formalizado, então tem um mercado muito informal lá dentro, muito. Então eu te diria que esse número, e isso é uma opinião minha, eu quero deixar claro, difícil até de mapear, né? Que seria 30%, 40% do número real, então é um mercado muito maior. É muito maior do que o número que tu consegue contabilizar. Isso é minha opinião, né? Tá. Mas eu... Não, mas a gente confia na tua opinião. Eu acho que alguma propriedade tu eu acho que tem uma diferença grande. É só tu fazer os cálculos de quanto os brasileiros comem de hortifruti por ano, entendeu? Pega... Sim, da onde vem, né? E aí tu olha, cara, não tá batendo aqui, né? A conta não fecha. Entendeu? Então, mas uma coisa que eu acho que é bom, o Guilherme não falou, a Hort é proponente disso, a gente quer ajudar, a gente se coloca a ajudar, mas não é um negócio da Hort. Sim. Tá? É muito importante deixar claro, porque a Hort é o nosso negócio. Então, eu e o Gui somos apaixonados pela Hort, a gente bota todo o nosso esforço e a gente está trazendo, como a gente já fez isso em vários momentos, uma forma de ajudar o mercado. Sim. É que, na verdade, que a gente entende que para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa disso. Sim, e precisa ajuda, a gente não vai chegar sozinho. Claro. Então, e quem são os parceiros que vocês já têm hoje no Hub? Olha, a gente está conversando com a Impact Hub, que em princípio estaria à frente dessa gestão, está sendo isso formalizado. A gente falou com o Banrisul, a gente falou com o Cicobi, com o Cicred, com uma série de startups aí. Vamos aproveitar o ambiente e fazer uma chamada aí, porque pode ter possíveis parceiros assistindo. Não, e para quem quiser, né? Enfim, sem dúvida. Quem pode se aproximar, para quem faz sentido, quem vocês entendem que a gente pode convidar, quem pode apoiar, como a gente pode apoiar? Olha, Lê, empresas de embalagem, a Ceasa ela tem um problema gigante olhando para caixas plásticas, para embalagem, ela tem um problema gigante de lixo. A Ceasa tem um custo altíssimo de lixo que hoje o presidente lá que está à frente, o Carlos, ele está tentando buscar, até via Hub, é um dos grandes projetos do Hub, de como que a gente zera essa conta do lixo e transforma em energia. Ou que seja até um adubo, porque é um lixo riquíssimo, nós estamos falando de lixo orgânico. Transporte, todas as transportadoras, né, que o que mais se usa é manutenção de veículos, porque caminhão, cara, tem um monte de caminhão lá o tempo todo. Refrigeração, então qualquer da área de refrigeração. Alô do frio. É verdade. Porque tem câmaras e câmaras de frias dentro da Ceasa, é enorme. Cara, como é que é? Automação mecânica, porque a gente tem milhares de carrinhos sendo puxados por pessoas, então tem espaço para automação.
A Ceasa é um ecossistema atrasado 50 anos. Entendeu? E há 50 anos ela opera igual. É igual. Então, qualquer... Nossa, eu escutei uma coisa que me chateou muito essa semana, porque eu tava num fornecedor muito grande lá dentro e tava conversando com ele sobre os projetos, sobre as coisas, e o cara me disse, Guilherme, recebi meu pai aqui. Meu pai fazia quase 10 anos que ele não vinha aqui. E ele veio aqui e ele me disse que isso aqui tá pior do que era antes, quando eu assumi aqui. E eu disse, nossa, cara, que tristeza ouvir igual isso. já seria ruim, né? Igual seria ruim. Péssimo. Seria péssimo, mas pior. Mas é assim... Mas, lembrando meu sentimento, que legal. Que legal no sentido de oportunidades. Pra quem tá afim de fazer, é uma oportunidade. Não, mas é que... E eu tenho certeza absoluta, como podcast, que tem alta audiência, quem tá nos ouvindo, que tem muito... Tu tá falando com milhões de pessoas, e a minha mãe, né? Que é a e a tua mãe. Maior audiência. E, cara, tem muitas pessoas que não sabem, não conhecem. Aí tem um senhor empresário que tá aí, que tem uma grana, que a gente sabe que tem várias... Por exemplo, do lixo, do banco de alimentos, que tem grana no pote para ajudar com pesquisa e tudo mais, e não sabe, entendeu? Então, para mim, a conta se fecha muito fácil. Eu tenho os problemas, eu tenho os programas que a gente pode usar, né? E a pessoa tem a grana e tem como botar. O que falta é conexão. E esse que é o ponto perfeito da criação do Hub, né? Porque o Hub, ele é exatamente o intermediário, ele sempre vai ser plataforma, né? E quando tu tá falando de pequenos empreendedores ou de produtores que talvez tenham até uma dificuldade de estabelecer preço, tu não tem como colocar esse cara para negociar com uma grande empresa, com uma Ele não tá preparado. Mas um Hub que reúne, né? Tu vai estar falando ali em quantidade e volume de compra e de venda e até negociação de preço. Cara, é muito, muito lindo, assim. Como foi falado, tem várias startups que já tem, que a gente nem era da nossa relação e começam a se aproximar porque sabem. Sim, porque tem uma de drone que faz irrigação em plantação de banana. E aí a gente irrigação desculpe, pulverização. Pulverização. E a gente conversando, não sei o que, o cara me liga, Cássio, fiquei sabendo no celeiro Hub lá do Tecnopuc que vocês, não sei, meus clientes estão aí. Como assim teus clientes estão aí? Sim, tem alguns clientes que vendem banana que vendem a banana aí dentro. e eu vou lá, como é que eu faço para me aproximar? E estavam aí, eu quero dar o exemplo de hub, de conexão. Sim, eles nos conectaram e eles estavam lá no dia do pré-lançamento com o seu hub gigante lá, já pronto para fechar negócio com outros. Ou seja, é um ecossistema que tá ali, entendeu? É só conectar. Mas esse é o propósito da Hort, de ajudar. A Hort que vai... E a Hort, ela tá se colocando muito como uma interlocutora disso, na verdade. Porque a gente tem essa ponte lá dentro. Então, eu tenho um histórico muito grande. Eu tive à frente da associação dos atacadistas lá por 8 anos, junto com o Sérgio de Salvo, que é um ícone lá da Ceasa. Então, a gente sabe bem os problemas e assim... O produtor, o atacadista, ele é muito desconfiado dessas coisas que às vezes vêm de fora. E aí, quando vem com uma pessoa que já é conhecida, diz, cara, pode testar, é legal, faz aqui, não sei o quê. Então, esse é o nosso papel como Hort, apoiando a iniciativa do Hub. E a gente deseja muito que dê muito certo. Sim, a gente está tentando fazer um esforço para que fique um Hub não tão político, porque a CEA envolve isso. Então, é uma preocupação que a gente tem, está tentando tomar os cuidados para que isso... seja perene. E que seja um hub também que possa ter parcerias com o Conectar Hub, com Caldeira, com a FEComércio, com a PUC, com outras universidades. Universidades. O que tem de... Assim como a gente falamos aqui do startupeiro que está lá no aconchego do seu lar, pensando numa ideia... A pesquisa acadêmica é a mesma coisa. Tu tá, de repente, lá fazendo uma pesquisa sobre resíduo lá no aconchego do laboratório numa universidade. Cara, vai pra Ceasa. Olha que legal é isso. Tu não vai viajar quilômetros e quilômetros de distância pro interior. Não. Os caras estão aqui. Tá ali. Não, e às vezes tu viaja quilômetros para encontrar um produtor. Ali tu pode ir até a Ceasa e encontrar 1000. Pesquisa de campo? Por que não se faz pesquisa de campo na Ceasa? Cara, é muito legal isso, porque assim, a Ceasa é uma coisa muito conhecida, mas não conhecida. Todo mundo conhece explorada. O nome da Ceasa, todo mundo já ouviu falar na Ceasa, vai pra lá pra comprar fruta, pra comprar flor e tal, mas ninguém sabe como funciona, não sabia nada do que vocês trouxeram aqui hoje. Não é fácil, eu tenho dito agora, nos últimos meses aí, eu fiz mais um MBA, entre outros tantos. O MBA Ceasa da vida real. Meus 2 anos e meio, porque tudo que tu quem ouve, assim, que nem tu falou, que nem tu nos conhece, diz, o Cássio nasceu no meio da Ceasa, coisa e tal. Não nasci. E faz 2 anos e meio, mas
E eu só aprendi por um motivo. Por causa do Guilherme enchendo o saco. Não, brincadeira, né? Vai lá. Brincadeira, mas não... Não é brincadeira. É verdade. Sabe que hora... Eu falei, eu sou um cara de desenvolvimento de software. Agora o Guilherme deixou eu voltar a entrar às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã é muito tarde. Muito tarde pra muito cedo Muito para tarde. Não, o desenvolvedor. meu grande mérito, Eu eu entrei vou às dizer pra ti. 4 É isso da aí, esse é o meu manhã. grande mérito. Eu levei uma galera de tecnologia que tá acostumada num outro ritmo pra trabalhar 4 da manhã na Ceasa. 4 da manhã é quando começa a vida Não, na e Ceasa. realmente, Alguns dias, e realmente tá lá e ver aquilo, porque a gente não é só ver. desenvolveu. É trabalhar naquilo. Não, por isso que eu tô- carregar a caixa. A Dá gente pra criou rolar um tour guiado às 4 da manhã também, porque eu Claro. gostei dessa ideia. Não, Não na sei. segunda daí. Na segunda-feira. Pá, Ó, aí- já emenda o domingo ali. É. tá? Se tu conseguir ir lá, eu vou ser mais leve, não precisa ser 4, mas umas Tá. 5:30 da manhã, tu estando lá, tu vai ver um mundo Um mundo que tu não que faz ideia. ninguém tem ideia. Ninguém tem ideia. Quando Ai, agora eu já quero ir. a gente chegava aqui no centro e pra ver os caminhãozinhos da manhã, quando eu Aham. trabalhava, os caras aqui 7 horas da manhã com um caminhãozinho aqui, Sim. e tu te esquece. Pra ele estar aqui às 7 horas da manhã, Ele já que saiu de hora... lá. Não, assim. ele saiu de lá, mas que hora tu acha que o pessoal tem que ter preparado pra ele poder sair às 5? Coisas que é óbvio eu te falando agora, Sim. né? Mas quando tu tá com os olhinhos vendados aqui... Não, quando tu só tá indo lá Ah, comprar. ninguém dá valor pra isso, de fato. E é uma coisa que tem que vir à tona mesmo, porque Legal. assim, o produtor hoje, ele sobrevive. Ele não vive. Atacadistas são mais estruturados, eles se organizaram de uma outra forma. Tem um outro mundo, assim, vamos dizer, que eles muitas vezes subsidiam alguns produtores, mano agrônomo, mano semente, e aí compram toda a produção, preço fechado. Uhum. Mas se tu vê lá na ponta, o produtor está sofrendo muito. Por não ter se organizado, Sim. por não ter se digitalizado, Sim. formalizado, feito uma série de coisas que enquanto ele não fizer, ele não vai mudar. Não vai E aí o que vai acontecer? Vai extinguir. Eu vou te trazer um dado aqui bem interessante, que é triste, mas é interessante de olhar. É um alarme, né? Pegar os últimos 5 anos da Ceasa, ela mantém mais ou menos o mesmo volume de mercadoria, em termos de volume de mercadoria vendida e que entrou lá é o mesmo volume. Bem próximo, assim, muda muito pouco. Mas o preço aumentou 5 vezes em relação e o número de produtores caiu na metade que frequentam. Bah. Então é um dado bem complicado de analisar, assim, porque assim, é o que está acontecendo. Essa é a realidade do que está acontecendo. Os preços subindo, uma inflação pesada acontecendo, os produtores não aguentando, porque é aquilo que eu te disse, tem produtores que há 11 anos não mudam preço e não tem como, entendeu? Precisa rever essa situação, precisa organizar isso e precisa valorizar esse cara de alguma forma também. Exatamente. Então, e é por isso o Hub, Lê, resumindo. E daí, assim, acho que até é uma coisa que pra mim também faz muito sentido, porque a gente aqui tem um desafio muito semelhante com o varejo, né? O varejo pequeno e médio, ele tem uma proximidade desse problema Total. praticamente igual, né? Que é, assim, a gente vendo a forma de consumo mudar, o tipo de consumo também mudar, né? As experiências que as pessoas querem nas lojas mudando. Então, assim, os que estão conseguindo Empresas familiares. se adaptaram, outros estão sofrendo e e estão saindo perdendo fora, lugar né? para as grandes redes, né? Que estão Vários lidando. estudos que a gente olha, aprende junto, né? Embalagens, né? Cada vez mais, o Guilherme, tudo aprende aqui com o mestre Guilherme, que eu aprendo, né? O movimento de embalar produtos, Sim. que na carne já acontece fortemente, tu vê todos os pedaços de carne já vindo embaladinho. Cara, os atacadistas já estão trabalhando em ter os seus produtos embalados e entregue já para facilitar Fracionado, o peso, já tudo fracionado, pronto. bonitinho. Já vem O produtor não consegue tá fazer isso. muito longe disso, entendeu? Não. Como é que tu vai montar uma... a gente teve na Expo Direto agora há pouco tempo e lá os caras falando assim, o agroindústria, aí eu digo o agro, porque tem dois agro, né? Tem Tem os dois o têm dinheiro, sim. mas tem o rico e o que tem dinheiro, entendeu? As indústrias... Hoje as produções estão virando indústrias a céu aberto. Indústria a céu aberto. Entendeu? Tu pega lá, tu colhe a soja, tu já tá com um carro que já tá empacotando por satélite, já sabendo quanto tá saindo de quilos. E aí tu tem os 7.200 produtores de laranja do Rio Grande do Sul. 7.200. Cada um... 7.400. 7.400? Mas é quase 7 mil. É acima de 7 mil. Mas Acima olha, de 7.200. mas olha que legal. No Rio Grande do Sul, 7.400 produtores de laranja. Tu tinha ideia desse dado? Não, nem um pouco. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos produtores de cenoura tu acha que tem nos Estados Unidos? Inteiro. De cenoura. Cenoura nos Estados Unidos. Chuta o número.
É que agora eu não tô entendendo se eu devo chutar pra cima ou pra baixo. Eu É, queria chuta ser um mais número. assertiva. Eu acho que deve ser mais, deve ser 8 mil. Isso aí é errado. 2. 2 mil? 2 produtores. Eles... São mega produtores. Dois? Sem nenhum zero depois. 2 produtores. Isso é uma tendência, e por isso que eu te disse que ali o número já caiu na metade em 5 anos de produtores que estavam dentro da Ceasa. Por Olha- causa da tecnologia. Não Não. só, é que os Como é que grandes, dois os que os se organizam, é isso. os que Eles se estão digitalizam, tirando Não, mas é que eles é isso, engolem né? os outros, É isso, exatamente. Porque as grandes que têm o acesso à eficiência. Mas aí Na que acontece? eficiência não Mas aí tá tem que disponível pensar, tem que pros... pensar das duas formas. O Guilherme falou, tem umas coisas Dois nessa jornada, produtores de cenoura? nessa jornada que a gente É um fica... monopólio de Mas cenoura. quase, não é só cenoura, é que a cenoura é que a gente tem o dado oficial, assim, mas se tu pegar, tudo é menos. Eles não têm um monte de produtores, são grandes produtores de tais itens, entendeu? É muito mais concentrado, porque já viveram essa realidade que o Brasil ainda não... Com toda a tecnologia Claro. que não tem. Sim. Mas aí tem coisas aqui que quando o Guilherme falou isso, aí eu disse, cara, enchentes, tá trazendo lá. Nessa jornada a gente aprende muita coisa e coisa que sofre. Nas enchentes aí eu, não tava lá, sofremos, não sei o quê. Eu disse, coitado dos produtores, vão se ferrar. E o Guilherme pra mim, sim, eles vão se ferrar, mas eles que estão mais safo. Porque eles se ferram toda hora. Eles já Entendeu? sabem se Não, ferrar. eles se ferram toda hora. tempo inteiro. Aí os atacadistas até sofreram mais, É porque eles verdade. estão sempre surfando uma onda boa É verdade. e o produtor tá resiliente. Só que isso essa aí. história, cara, se a gente não tomar cuidado, e aí que é a nossa preocupação e a nossa aposta de ajudar as Ceasas. Quando a gente fala de hub e tudo, porque a iniciativa privada funciona, a gente sabe, iniciativa privada funciona, mas a que custo? Nós temos que pensar nisso. As famílias, o cara não tem sucessor, o que vai acontecer? Vou largar, alguém vai lá e vai pegar. Alguém vai pegar entendeu? esse espaço. Então, esse espaço que hoje é mais democrático, que tem uma Ceasa regulando o preço, buscando, e o produto tá ficando caro, o cacau agora que é importado, o chocolate vai lá das alturas, tu começa a ser mais difícil regular o mercado, né? Então, e a gente vê muitas apostas disso agora, voltando para a Hort, né, que é onde que a gente vai fazer os nossos benchmark e tudo mais. Tem muita empresa vendendo plataforma Ceasa Online, Ceasa não sei o quê. Só que essas plataformas, elas estão totalmente fora da Ceasa, elas não pensam nas Ceasas. Que eu acho que daí é o grande ponto, assim, que até eu ia comentar, assim, de quando a gente olha esse oceano azul, assim, não explorado, tu pode olhar com oportunidade, né, porque é uma oportunidade de melhoria, mas acho que um grande diferencial é que vocês estão ali porque vocês também se importam com quem está, né, acho que isso é a diferença do que uma pessoa que vai estar no seu belo apartamento lá, tentando lucrar a partir dos erros da cadeia, do que alguém que tá realmente tentando resolver para que a vida das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia se torne melhor. Esse é o nosso grande propósito, sabe? É construir uma plataforma que não seja uma coisa que veio de fora e foi implementada lá, mas que ela foi construída junto com os atacadistas e junto com os produtores, sabe? Tanto que, assim, a gente, para afirmar aqui isso que a gente está falando, nós, como Hort, fizemos um termo de cooperação com as duas associações de dentro da Ceasa, que a gente queria a cooperação das associações e as opiniões tanto do produtor quanto do atacadista, se isso faz sentido, não faz sentido, cada atualização. Sim, se não for assim, não tem como fazer. É óbvio que a gente visa o lucro, a gente ama capital, mas a gente não acredita, a gente não acredita no lucro só no lucro por ser. Porque essa cadeia é de alimento, né, gente? A gente tem um desperdício enorme. Se toda a cadeia não funcionar, olha só, se toda a cadeia não funcionar, a gente vai começar a ganhar dinheiro e logo vai perder de novo, porque não deixa de ser sustentável. Né? Cara, eu tenho maior admiração, assim, pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo, assim. Acho que vocês estão fazendo uma coisa com muita consciência e muito respeito, sabe? E que é realmente uma das coisas de uma empresa, uma startup que cresce, que ganha eficiência, que ganha escala e torna realmente todo o ambiente na volta melhor. Então, assim, vocês conseguiram unir muitas coisas legais e bonitas em coisas úteis, eficientes e rentáveis. Então, assim, cara, de verdade, parabéns, assim. Obrigado. Acho que tem todo motivo para vocês terem ganhando tantos prêmios aí. E eu desejo muito sucesso. E tu fez uma provocação, né, que tu quer ter outros hubs como parceiros. O Conecta tem que ser um parceiro de vocês. Então, aqui, para quem está já nos testemunhando aí, já está uma parceria disponível para vocês. Como a gente puder apoiar, né, contanto que não seja só dinheiro que vocês vão pedir, a gente tá lá, tá junto. Como é que é? Não é só dinheiro, mas é dinheiro também. Dinheiro, né? Daí não a gente é só dinheiro. Conversar. Não, mas fechou. É só para fechar com o Guilherme, a gente discute muito, como a gente falou aqui rapidamente, a gente tá falando com fundos, coisa e tal, mas desde o primeiro momento a gente já alinhou, a gente não quer só dinheiro. Claro que não. A gente precisa de pessoas, de apoio, de negócio, de visão, porque a gente não é o dono do saber total, né?
E temos certeza disso. Então, isso é legal. A gente quer pessoas boas junto com a gente. Exatamente. É verdade. E, gente, eu vou me encerrando por aqui. Eu tinha falado pra vocês que a gente poderia variar entre 40 minutos e 1h30. A gente já tá em 1 hora de episódio. Mas, assim, eu realmente quero continuar conversando com vocês. Vamos só liberar o nosso público aqui, porque senão depois eles param de assistir o nosso programa. Eu tenho que fazer aqui... Olha aqui, clique, dei link, isso aí. Não, eu vou agora Deixa dar o um like. espaço final Deixa o pra like. vocês, caso vocês queiram dar um recado final pro nosso público qualificadíssimo que tá acompanhando aí. Primeiro, quem não conhece a Hort, por favor, conheça, né? O Instagram é HortBR. Hort com 2 T's. 2T. E a nossa plataforma já é hort.com. Então, Muito com fácil. 2T, hort.com, entra lá, nos pergunta, a gente tá sempre conversando. Adoramos conversar, não sei se deu pra notar, né? Jura? Não sabia. E eu tenho que agradecer ao Guilherme por ter me convidado pra piscina. Ah, Obrigado. E a água tava quentinha mesmo, a água né? tá- Pode pular que tá quentinha. Mais ou menos, Mais ou menos. Ah, Não, pode. às vezes dá problema no termostato. Tá, às vezes Tá. ele não dançou, né? Que tava tão Não é todo dia que tá mais um banho de gelo, sabe? Tá, Que tá na às moda vezes agora, é, esse Mas negócio também de... é bom, faz bem pra Banho de saúde. gelo. Não, é pô, isso aí, faz de super manhã, bem, os grandes 5 da manhã, um mergulho na piscina E de vai gelo ali, esquentando. tá tudo bem. Final do dia tá quente. Gui, um recado final. Eu queria agradecer e deixar um convite aí pra ti, especialmente, pra tua mãe, os parceiros aqui que quiserem lá conhecer a Ceasa, conhecer a Hort, vão ser muito bem recebidos. Todo o Conectar Hub, Cindy Lojas, que quiserem nos conhecer, quiserem algum tipo de conexão, que a gente possa melhorar esse ecossistema do Hortifruti como um todo, a gente está à disposição para conversar e muito obrigado por E nos bora receber lá. aqui. Bora lá e vamos continuar E parabéns fazendo pelo podcast, né? Ai, obrigada. Parabéns a vocês. foi Mega muito legal projeto, essa muito conversa legal. aí. Muito Gente, top. obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Daqui um tempo eu vou estar entrevistando vocês dizendo, ai, vocês lembram que a Hort falou que ia ser um unicórnio. Enfim, eles viraram um unicórnio. Agora Bora. tenho aqui acesso porque eu sou parceira, eu assinei lá no início. Tô brincando, não é só interesse. Mas enfim, parabéns. Eu vou seguir torcendo e vibrando junto com vocês Muito por obrigado, tudo, Lê. assim. Agora eu vou lá fazer o tour da 1h30 da tarde e talvez outro dia o das 5 da manhã na Moscato. Tá bom. 5h30, estarei lá. E você aí que acompanha o nosso podcast, muito obrigada. Obrigada pela sua audiência. E fica ligado que toda quarta-feira mais um episódio do Pode Conectar. Até mais.